Bom, agora para finalizar, né, eu vou terminar com o artigo 11º, ok? Onde diz o seguinte: é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade e no acesso a ações e serviços para promoção, proteção, recuperação da saúde. Então, o que isso quer dizer? Que é assegurado tanto a criança quanto o adolescente, né, que eles sejam atendidos no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, assegurando, né, a sua saúde. Isso aí é por parte do nosso governo. Eles precisam dar essa seguridade às nossas crianças e nossos adolescentes, tá? Tanto com relação à promoção, à proteção e também à recuperação da saúde destes. Lá no inciso 1º diz o seguinte: a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Isso entende dizer que todas as crianças com deficiência, né, terão também a seguridade com relação à saúde nas suas necessidades específicas. Então, se ela precisa aí de um atendimento de reabilitação física, motora, né, seja com relação a uma deficiência auditiva, né, então o poder público vai propiciar isso a essa criança e esse adolescente com deficiência, ok? Assim como os visuais, os surdos e mudos, dentre outros, que são assegurados na lei, tá? Dando continuidade, no inciso 2º, diz que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, prótese e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, assim, é meio que retomando a fala anterior, né? Se essa criança necessita, né, de algum desses subsídios, vamos assim dizer, que sejam pertinentes à sua deficiência, cabe ao poder público dar seguridade a direito à criança a isso, tá? Tanto de habilitação quanto de reabilitação. Já no inciso 3º diz que os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância, da qual já expliquei que são os 6 primeiros anos de vida, receberão formação específica e permanente para detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento se fizer necessário. Então, todos os profissionais que lidam diretamente com as crianças, principalmente nessa chamada primeira infância, que são nesses 6 primeiros anos de vida, vão ter aí a qualificação para que eles possam saber tanto identificar possíveis riscos psíquicos, né, no desenvolvimento da criança, como também encaminhar, né, para o cuidado. Já no artigo 12 agora, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação da criança e do adolescente, tá? Então, cabe aí, né, aos pais estarem acompanhando os seus filhos, principalmente em idade neonatal, caso necessitem aí de acompanhamento, né, hospitalar. Os pais precisam estar acompanhando, ou seu responsável legal. Já no artigo 13, diz que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, né, o que é isso? É realmente tortura, né, privar a criança da liberdade, bater, né, a gente
desculpa, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra a criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, tá? Então, cabe a informar quando houver suspeita. Às vezes a criança é maltratada, né? Passa por maus tratos no seu âmbito familiar ou com o seu cuidador, e a gente, enquanto educador, enquanto profissional que trabalha com essas crianças, a gente precisa realmente estar atento para que a gente possa, no caso aqui, né, dizer ao Conselho Tutelar, comunicar, denunciar, né, que essa criança está sofrendo por maus tratos. No artigo 13, no inciso 1º, diz o seguinte: as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Eu não sei aqui quem sabe, mas eu sou mãe de uma criança adotiva, né, que é o Guilherme. Eu tenho uma filha biológica de 24 anos e o Guilherme, um lindo, que está hoje com 12 anos, eu adotei ele com 1 aninho e foi desejo da família, tá? Entregar o Guilherme em adoção. Então, isso é importante também a gente ter conhecimento, né? Que não haja realmente constrangimento. Às vezes a família não tem condições e entende, né, que a outra pessoa tem condições, né, enfim, e aí cabe a essa família realmente passar a guarda dessa criança, né, ou entregá-la à adoção. Existem vários aqui em Campo Grande, minha casa, né, que trabalham, são abrigos que trabalham com adoção de crianças, né, e adolescentes também. Quem um dia puder conhecer é maravilhoso, mas dá vontade de trazer todo mundo para casa. Eu não visito mais não, que é triste também, né? Enfim, no inciso 2º diz que os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que são os CREAS, os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Então, a gente sabe que os maus tratos, eles trazem grandes prejuízos de cunho tanto psíquico, né, quanto emocionais. E é importante que a gente saiba lidar com essas crianças e, né, e dê a elas a sua integridade, tanto física quanto moral, porque elas são violentadas de diversas formas e maneiras, né? Então, quando esses casos são confirmados, né, é necessário que haja aí uma intervenção, que essas crianças sejam encaminhadas para uma terapia, né, para saber lidar com as suas perdas, suas frustrações, os seus traumas, e quando não, também um acompanhamento domiciliar, tá? Que tem crianças que têm tanto trauma que não conseguem muitas das vezes nem sair de casa. Então, cabe, né, a esses órgãos darem todo essa assistência e cuidado a essas crianças que de certa forma foram violentadas. A gente está quase finalizando agora no artigo 14, que diz que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos, né? É importante porque a gente sabe que quando não há condições necessárias, né, de higiene, várias doenças como o impetigo, né, quando meu filho veio para mim, ele veio cheio de impetigo, que é uma doença realmente ligada à questão da falta de higiene, né, do ambiente, das pessoas, enfim. E aí o Sistema Único de Saúde precisa promover, né, programas de assistência também com relação, né, à questão da dentição odontológica.
Agora, no artigo 14, no inciso 1º, diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, tá? Então, quando há necessidade de uma vacina, né, específica para um determinado tipo de doença, né, essa criança tem aí o direito, porque é obrigatório que eles sejam vacinados. No inciso 2º, diz que o Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança, ou seja, envolta todo o cuidado, né, pré-natal, pós-gestacional. É necessário também que tenha aí esse cuidado com relação da questão odontológica, tanto da mãe quanto da criança. No inciso 3º, diz que a atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes do bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e, posteriormente, no 6º e no 12º anos de vida, com orientação sobre saúde bucal. Então, a gente já viu, né, muitos casos de campanhas onde a gente ensina, né, a criança ao processo de escovação, né, a usar o flúor, para que eles tenham realmente esse tipo de cuidado. Até a gente, enquanto professor, também faz isso. Mas o Sistema Único, ele tem um programa específico para isso. No inciso 4º, a criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Tá? Aí já não tem muito o que explicar, né? Tá bem claro isso pra gente. No 5º inciso e último, diz que é obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico, né? Então, é necessário, nesses primeiros 18 meses de vida, que tenha aí uma pessoa que faz aquele acompanhamento, né, evolutivo do desenvolvimento, tanto físico quanto aí do desenvolvimento psíquico desse indivíduo, tá? Então, assim, eu vou parar por aqui e a gente se vê lá na plataforma. Espero que vocês leiam a apostila, acompanhem. Como eu já falei, são realmente muito artigos, muito incisos. Torna-se um módulo bem mais cansativo do que os demais, né, que a gente está acostumado aí a lidar com a prática, como foi em artes e matemática, que apesar da pandemia a gente conseguiu fazer aí na modalidade remota, mas de forma mais dinâmica, e infelizmente a LDB não nos dá essa possibilidade em função de tudo aquilo que eu já falei. Se a gente mudar uma vírgula, se a gente mudar uma palavrinha, muda todo o contexto, tá? Então, eu espero que vocês leiam, que vocês acompanhem as aulas, coloquem lá suas dúvidas, suas experiências. Me perdoe se porventura eu não conseguir respondê-los, né? A gente está com esse quantitativo, né? Quantitativo, assim, efetivo de alunos na turma, com essa junção. Às vezes o aluno chama no particular e eu não consigo responder, né? Porque a gente não consegue visualizar. Então, coloca lá no mural, né? Coloca os seus trabalhos, gente, cada um deles nos seus devidos lugares. Facilita a nossa vida aí, porque realmente não tá fácil para ninguém, tá? Desculpa aí, tô um pouquinho rouca, né? Mas estava aqui agora dando aula também pelo Zoom. Enfim, essa nossa vida aí, esse novo normal nos traz também alguns prejuízos, tá? Mas a gente vai dar continuidade depois aí na segunda aula. Espero vocês e beijo!